Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Vamos orar? Senhor, eu quero neste momento pedir que o Senhor venha derramar a tua graça, Senhor, nessa nossa conversa, nesse nosso ensino. O Senhor venha ministrar no coração dos meus irmãos a tua palavra de tal maneira que haja uma grande bênção em todas as decisões, em todas as escolhas que eles forem tomar. Abençoe a casa, o lar, abençoe o trabalho, que em tudo, Pai, o Senhor possa ser bem-vindo e possa participar de todas as escolhas, de todas as decisões. E se algo que vier de uma vontade muito grande, nossa, que o Senhor possa nos mostrar se é também da tua vontade ou se não é da tua vontade. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, esse tema de hoje da nossa célula, ele partiu de um questionamento, de uma pergunta que uma irmã me mandou, e foi bem interessante, a pergunta que a irmã me passou ontem, com relação à vontade de Deus. Ela leu uma passagem bíblica e me mandou essa passagem. E a pergunta dela foi: como que eu vou saber a vontade de Deus? A gente não sabe a vontade de Deus. E eu achei interessante essa pergunta, né? Até disse para ela que era uma pergunta inteligente, uma pergunta interessante. Então, eu explanei para ela algumas coisas, né? Lógico que não consegui levar muitos detalhes, mas resolvi trazer esse assunto para nós hoje, nas nossas células. Eu sei que a sua casa será muito abençoada depois disso. Então, eu quero ler um texto que está em 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, versículo de número 14, tá bom? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele nos tem feito. Que obtemos o pedido que lhe temos feito. Então, a afirmativa aqui de João, ele está dizendo assim, olha, tudo que nós pedimos a Deus, que for de acordo, que for conforme a sua vontade, conforme aquilo que é o desejo dele, tudo aquilo que nós pedimos, ele vai nos conceder. O próprio Jesus, ele diz que tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, recebereis. E aí ficou a pergunta que a irmã me trouxe. E ela me disse, pastor, como eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para que eu possa pedi-lo dentro da vontade que já é dele, né? E para isso eu trouxe algumas questões, alguns versículos, e eu quero compartilhar com você também. Abre o teu coração e deixa que o Espírito Santo possa, nesse momento, falar com você, conduzir você dentro desse tema tão maravilhoso, tão abençoado que é. Então, eu quero ler um outro texto agora que está em Tiago. Tiago também, ele fala sobre a vontade de Deus. Capítulo 4, versículo 3, diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para uma cidade tal, e lá passaremos
um ano negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dispersa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ele está retratando aqui duas questões. Primeiro, ele vai direto ao ponto. Fala assim, olha, você pediu e não recebeu porque pediu mal. Porém, ele coloca qual é o mal, qual é a forma errada daquele pedido. Aí ele vai dizer, porque pedis para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, Deus, ele não permitiu, nesse caso, para aquela pessoa que ele está apontando, que ele alcançasse ou ela alcançasse aquilo que pediu, porque o motivo ou a motivação não tinha a vontade de Deus inclusa. Era apenas para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender, quando nós vamos buscar algo em Deus, a nossa maior motivação não deve ser apenas o nosso prazer. Não que a gente não tenha que ter prazer nas coisas que nós queremos alcançar em Deus, mas nós podemos entender e colocar diante de Deus que aquilo que nós vamos fazer precisa ter o mínimo de alguns princípios bíblicos. Depois, ele vai dizer a seguinte coisa, ele indica outras pessoas, e vocês que fazem planos, ele está falando de planos que vai sair, ir para outra cidade, vai ficar um ano, e dentro daquele ano vai negociar, e vai ganhar dinheiro, vai se dar muito bem. Isso aqui é a vossa vida. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Vocês é como uma neblina que hoje está aqui, amanhã já não está mais. Ele diz, ao invés de vocês fazerem isso, dizer que vai, que não vai fazer, que vai bater no peito, como se diz, aí você tem que dizer, ao invés disso, você tem que dizer, se o Senhor, ele diz, quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, se for da vontade de Deus, essa é uma frase que nós devemos usar. Não que temos que usar isso como religiosidade, no sentido sempre eu tenho que falar isso, é uma regra. Não. Mas no nosso coração, isso precisa estar. Essa fala, muitas das vezes, ela não vai estar no nosso falar, mas ela vai estar primeiro no nosso coração. E nós vamos falar isso com o Senhor. Senhor, se for a tua vontade, eu quero fazer uma viagem nesse ano que vem. Senhor, se for a tua vontade, eu quero mudar de emprego. Ou Senhor, se for a tua vontade, eu vou me esforçar, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, e aí eu vou mudar de profissão. Se for a tua vontade, Senhor, eu não quero mais, no próximo ano, trabalhar como um empregado. Eu quero ser um empregador, eu quero ser um empreendedor, eu quero poder fazer algo que venha a ser algo realmente novo. Então, essas coisas, ela precisa estar no nosso coração. Isso, observando sempre. Se for, Senhor, da sua vontade. Se for do teu querer. Né? E isso é importante que a gente possa compreender. Mas, para que a gente possa analisar um pouco mais, eu quero pegar também uma fala de Jesus. Jesus diz assim, olha, tudo que pedires ao Pai em meu nome, recebereis. Quando fala em meu nome, na Bíblia, a gente usa o nome de Jesus para tudo. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar, em nome de Jesus, e é isso mesmo. O nome de Jesus, ele tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Mas é importante nós entendermos o princípio da ideia de usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, é uma representação pessoal do próprio Jesus. E essa representação pessoal do próprio Jesus em nós é o Espírito Santo, que habita em nós e nos conduz, e nos direciona.
E a Bíblia diz que ele nos faz lembrado de tudo aquilo que nos foi já ensinado da palavra de Deus. Ou seja, existe já as vontades de Deus pré-determinadas e elas são princípios de Deus em Jesus. Ou seja, a vida de Jesus, o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que ele ensinou, todos os princípios que ele ensinou, está concentrado nisso, quando ele diz, em meu nome. Ou seja, quando eu vou chegar a Deus em nome de Jesus, eu estou não apenas usando o nome de Jesus como algo místico, mas eu estou usando o nome de Jesus como algo que eu vivo. Ou seja, o nome de Jesus sobre mim. Eu sou cristão. Isso pode ser apenas uma fala. Eu sou cristão porque eu acredito em Cristo, mas o eu sou cristão, ele vem de uma vida de cristianismo. E uma vida de cristianismo, ela vem baseada nos princípios ensinados por Jesus e vividos por mim. E isso, quando eu me achego diante de Deus, eu estou me achegando diante de Deus, dizendo ao Senhor, eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor por esta causa na minha vida. Ou até mesmo como intercessão pela causa de outras pessoas. E isso é extremamente importante a gente entender, que quando Jesus ensinou isso, ele estava dizendo que eu preciso, de certa forma, chegar a Deus assim, dessa maneira. Bom, para externar um pouquinho mais essa questão da vontade de Deus, porque eu ainda não respondi, né? Nós ainda não temos a resposta, qual é a vontade de Deus? Eu quero falar aqui, até anotei algumas coisas, alguns princípios relacionados à vontade de Deus. Dentro da questão vontade de Deus, nós vamos ter vontade soberana de Deus. O que é a vontade soberana de Deus? O poder de Deus, quem ele é, a soberania de Deus, ela vem e nos revela a sua vontade. Ou seja, qual vontade é essa de Deus? A vontade soberana. É quando ele dá uma ordem direta e específica. É a vontade direta e específica de Deus. Eu não vou ler muitos textos aqui, para a gente não se alongar muito, mas eu vou contar algumas historinhas rápidas da Bíblia, para você entender o que eu estou querendo dizer. Gênesis, no capítulo 12. Deus chama Abraão. E ele diz para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso, Deus externou a Abraão uma vontade soberana e direta. Foi uma ordem, Abraão, eu quero que você saia de onde você está e vá para a terra que eu vou te mostrar. E a partir daí, Abraão, ele tem que se colocar, ele passa a se colocar debaixo da vontade soberana de Deus. Porque a Bíblia mesmo relata que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber para onde ia. Então, ele estava literalmente debaixo da vontade de Deus. Ou seja, ele não sabia para onde ia, então ele não sabia como era o lugar. Isso não pode gerar sentimentos de tipos de vontade no coração dele. Mas o único desejo que ele estava ali era de obedecer àquela voz que ele estava ouvindo, que era uma direção direta de Deus para a vida dele. Uma outra questão também, nós vamos ver em Êxodo, né? O livro logo adiante de Gênesis, Deus também faz isso com Moisés. A Bíblia relata que Moisés estava, né, apacentando o rebanho de seu sogro, Jetro, e ali ele vê uma sarça ardente, ele vai até aquela sarça para ver aquela gloriosa visão, e ali, naquele lugar, ele tem um encontro com Deus. E ali discorre um diálogo dele com Deus, e naquela conversa, Deus diz assim, olha, primeiro Deus se mostra para ele, se revela para ele com grande poder, mostra quem ele é, depois diz assim, agora eu te chamei aqui por seguinte coisa, eu quero que você volte ao Egito para libertar o meu povo, porque eu estou ouvindo o clamor do povo. Então essa é uma vontade de Deus, soberana e direta, e específica. Por que eu digo específica? Porque isso era uma fala específica. Primeiro para Abraão, no Gênesis 12, e também para Moisés. E aconteceram N outras ordens de Deus nesse sentido,
de uma maneira específica. E isso também pode acontecer conosco hoje. O Senhor, ele pode nos dar uma ordem direta específica para nós. Quando nós nos colocamos principalmente na posição de liderança ministerial, né, dentro do cristianismo, o Espírito Santo ele costuma dar essas ordens diretas. Ou seja, de repente, você vê que o pastor Ronaldo ele chama a atenção de todo mundo e fala, pessoal, vamos orar nesse sentido, vamos buscar a Deus nesse sentido. É uma ordem direta de Deus que passa pela liderança e chega até o rebanho, até o povo de Deus. Então, isso são ordens diretas que Deus ele nos passa. Isso é importante, nós entendemos a vontade, que eu quero chamar aqui de vontade direta e específica de Deus, né? E aí também nós vamos ter uma outra questão, que aí eu não vou contar historinha para explicar, tá? Que eu quero chamar aqui de a vontade descrita. Perdoe. O que seria a vontade descrita? Seria todos os princípios relatados na Bíblia Sagrada. Eu vou voltar de novo, no que nós acabamos de dizer sobre a vida de Jesus. Jesus, ele usou, eu até preguei no domingo, né, sobre o texto onde Jesus, ele diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo não é uma questão de vontades nossas. É uma questão de uma vontade de Deus que está descrita, registrada na Bíblia. E por estar registrado na Bíblia, é um princípio que nós devemos viver. Então, eu não preciso perguntar para Deus se é ou não da vontade dele que eu ame o meu próximo, porque já está escrito. É um princípio bíblico. Por exemplo, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada e vemos assuntos relacionados à oração. Orai e vigiai. Então, eu não posso esperar a minha vontade para orar. Eu preciso me policiar, saber que essa já é a vontade de Deus, porque já está escrito. Deus tem vontade que você ore. Porque se eu esperar só pela minha vontade, eu não vou orar. Vai acontecer que eu vou orar por um tempo, depois não. Obviamente que quando o desejo de orar vem no nosso coração, de buscar a Deus, aquele momento de oração, ele vai ser muito mais profundo e produtivo. Porque além da vontade de Deus, soma-se a minha vontade também. Né? Isso é interessantíssimo e poderoso mover de Deus que acontece. Mas isso não quer dizer que aquele dia que eu não estou com muita vontade de orar, eu não devo orar. Eu dependo da minha vida de oração, da minha vida de diálogo, conversa com Deus. Mas, mesmo que seja uma oração menor, tempo menor, mas eu tenho um diálogo com Deus e isso é da vontade dele. Ok? Então, são princípios. E aí nós vamos entrar em um tantão de coisas, um monte de princípios bíblicos. Aí entra um monte de desejos. E aí também eu posso relacionar o texto de Tiago 4:3, quando ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, muitas coisas que nós pedimos a Deus, nós precisamos colocar no nosso coração, Senhor, isso que eu estou pedindo a Deus vai trazer benefício para mim, amém. Se eu gosto, se eu quero, vai trazer algum benefício para mim. Mas é importante que tudo aquilo que você pedir a Deus também traga um reflexo na obra de Deus. Quando eu falo obra de Deus, não estou falando coisa financeira apenas, não. Mas digamos que você vai dizer assim, Senhor, eu quero receber um aumento no trabalho, porque a partir de agora eu quero ser mais abençoado, eu quero dar mais conforto para minha família. Mas também o teu coração precisa se alegrar de você ter condições de comprar uma cesta básica para alguém que está precisando, ou dentro da comunidade em si, da igreja, ou na sua comunidade, na sua vizinhança, enfim, a obra de Deus são pessoas.
E você vai poder fazer isso. Ou até mesmo você falar assim, olha, eu quero ajudar o missionário que está lá na África e eu não tenho condições, então me abençoa nessa área. Me abençoa lá no meu trabalho, vai ser bênção para mim, para minha casa, não vai faltar nada na minha casa e eu vou poder ajudar aquele missionário a poder ganhar almas lá na África, enfim, ou até mesmo a sua própria igreja local, onde você vai poder contribuir mais, porque Deus está te dando mais. Então, isso não é apenas você se aprofundar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios desejos. Olha, Senhor Deus, me dá um emprego para me ganhar o dobro, e aí eu vou sair, e eu vou viajar mais, eu vou passear mais, levar minha família. Não é só isso. Amém? Vamos correndo aqui mais um pouco. Outra coisa que nós vamos aprender aqui, a vontade permissiva de Deus. Vou contar aqui 2 historinhas bem rápidas da Bíblia também. Dentro da vontade permissiva de Deus. Velho Testamento. Quando o livro de Juízes estava finalizando, havia um profeta, que era Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote, ele tinha um ministério triplo. O juiz era alguém que Deus levantava de tempos em tempos para poder ser o líder de Israel. E quando Israel era livre das lutas e barreiras e perseguições, aquele juiz, dava lugar a outro quando precisasse, e assim funcionava. A gente chama de o período da teocracia, Deus, cracia, governo, Deus no governo. Porém, o povo começou a observar as nações vizinhas, porque todos tinham um rei, só Israel que não tinha rei. E aí eles começaram a pedir um rei, e apertaram Samuel até Samuel buscar a Deus, falar, Senhor, eles estão pedindo um rei, não é assim que o Senhor trabalha, não é essa a vontade do Senhor, mas o povo quer, e ele voltou, Deus disse para ele, então diz para eles que o rei vai cobrar impostos dele. Diz para eles que o rei vai tomar as filhas deles para ser, para fazer parte de um harém. Diz para eles isso. E aí Samuel diz para o povo, e o povo quer um rei, queremos um rei para guerrear as nossas guerras. E aí, quando Samuel chora, chega na presença de Deus e diz assim, não é você que eles estão rejeitando a mim. Mas vá e unge Saul como rei de Israel. Ou seja, Saul era um rei que estava debaixo da vontade de Deus? Sim, mas debaixo de uma vontade permissiva de Deus. Ou seja, a vontade era do povo e Deus permitiu que o povo tivesse um rei naquele período. Então, era sim da vontade de Deus. É como hoje o voto. O povo vota. Às vezes o líder que vai entrar lá não é o líder que Deus quer para a nação. Mas como o povo escolhe, Deus então permite. Por isso que nós vemos passando por tantas situações no nosso país. Porque o povo brasileiro vota errado. E quando vota certo, o Congresso inteiro, tudo lá, se vota contra. Mas isso é um outro assunto. Então, naquele tempo, aconteceu esse aspecto, essa situação, de que Deus permitiu. Então, Saul era um rei da vontade de Deus, porém, escolhido pelo povo. E Deus permitiu. Mas Deus já tinha avisado das consequências. Então, existem algumas vontades nossas que Deus vai permitir, mesmo que Ele não queira. Um outro exemplo, Novo Testamento, é quando nós vemos a parábola do filho pródigo. O filho, morando junto com o pai, de repente se levanta, acorda de manhã e fala, não quero mais morar aqui. Eu quero a minha parte da herança, o senhor vai entregar para mim a parte da minha herança e eu vou embora. E a Bíblia diz que o pai tentou não dar, mas ele acabou dando. Era a vontade do pai que aquele filho saísse de casa naquele momento? Não era a vontade do pai, mas ele permitiu. Então, isso reflete a vontade permissiva de Deus. E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Amém? Então, nós falamos de vontade soberana de Deus, vontade permissiva de Deus. E aí, dentro disso, existe também a vontade humana, que muitas das vezes Deus, ele ouve a nossa vontade e ele atende a nossa vontade. Porque a Bíblia diz que Deus, ele quer dar o fim que nós desejamos. Porém, nós precisamos saber balizar as nossas vontades com as vontades de Deus, os nossos desejos e as nossas escolhas, E aí, agora, só para finalizar,
tem uma frasezinha que eu quero deixar aqui. Deus, ele não é almático. O que é isso, pastor Ronaldo? O que é uma pessoa almática? Nós somos um ser de corpo, alma e espírito, né? E a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, Deus não é almático. A alma é a sede dos nossos sentimentos. A nossa alma, ela é influenciada o tempo todo. O tempo todo, né? Por exemplo, quando eu digo que Deus não é almático, é que ele não é influenciado por ações externas para tomar as suas decisões e para estabelecer as suas vontades. Já nós não. Então, quando nós pensamos na vontade de Deus, baseada na nossa vontade, nós ficamos confusos, porque a gente vai ficar pensando que ora Deus quer uma coisa e ora Deus quer outra, mas isso não é verdade. Deus, ele tem a sua vontade pré-estabelecida, baseada nos seus princípios, e nós precisamos entender esses princípios. Por exemplo, você abre, liga a sua TV, né, e ali está passando a propaganda de um carro, que é um carro, um modelo novo, e aquilo passa a ser agora o seu objetivo, a sua vontade. A sua vontade, porque você tem uma alma que é influenciada pela propaganda que colocaram ali, que às vezes, por sinal, uma excelente propaganda, né? E está ali justamente para mexer com a tua alma. Mas Deus, ele não é assim. Amém? A vontade de Deus, ela é soberana, a vontade de Deus, às vezes, ela é permissiva, e a vontade de Deus é baseada em princípios. Tá? Então, é isso que nós precisamos entender. Então, Deus, ele não tem a mesma motivação que as nossas. Né? Muitas das vezes você tem vontade de uma coisa, hoje, amanhã você já não tem mais. Passa um tempo, você se lembra daquilo e tem vontade de novo. Né? Então, assim, é muito delicada essa situação. Então, outra coisa importante que nós precisamos guardar no nosso coração é o que o apóstolo Paulo, ele nos diz. Ele fala assim, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, existem escolhas que nós fazemos, que não é ilícito, que não é um pecado, mas que não convém para nós. É uma escolha que eu e você fazemos, que vai nos afastar de Deus, que vai nos afastar da vontade de Deus, ou que vai nos levar a um passado onde nós já vivemos, nós não queremos voltar, Deus não quer que a gente volte, a gente já tem consciência disso, mas aquilo que parece ser bom vai nos levar de volta àquele ponto que nós não queríamos. Então, baseado nisso, coisas lícitas, coisas que é legal, vamos dizer assim, que não é ilegal, pode nos levar para longe da vontade de Deus. Então, coisas lícitas podem nos levar para longe da vontade de Deus. E aí que está o nosso maior risco. Por quê? Porque como é lícito, eu acho que eu posso fazer de tudo. E não é bem por aí. Então, a vontade de Deus, ela tem esses princípios e esse rumo. Eu, como exemplo, posso falar de mim, é o meu testemunho. Eu poderia, talvez, ter tomado decisões do passado e hoje eu poderia não ser um pastor. Como eu posso tomar decisões hoje e amanhã, futuramente, não ser um pastor. É pecado isso, Ronaldo? Não é pecado. É lícito. Eu posso fazer essas escolhas? Eu posso fazer essas escolhas. Pode ser que esteja debaixo da vontade de Deus permissiva? Sim. Mas eu vou entender que as consequências virão. E eu preciso entender que todas as consequências são por causa das minhas escolhas. Tem uma mensagem que eu preguei no passado que diz que nós somos fruto das escolhas que fizemos no passado. Então, quero convidar você a fazer boas escolhas baseado na vontade de Deus. Feche seus olhos e ore comigo por um instante. Meu Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer, pois a tua palavra que é real, que é santa, que é maravilhosa, está aqui sobre nós, Pai. Vem, Espírito Santo, e manifesta, Deus, a tua doce vontade, quebrando, Senhor, todas as barreiras, Pai, e nos dando vitória em tudo. Nós queremos te conhecer um pouco mais. Queremos conhecer a tua presença um pouco mais. Nós queremos, Pai, que o Senhor, que é um Deus tremendo, poderoso, maravilhoso,
venha e ministre em nosso coração a tua vontade. Espírito Santo, fala conosco sobre a tua vontade, sobre aquilo que é o teu desejo, sobre aquilo que vem para direcionar a nossa vida, que nós possamos andar debaixo da tua preciosa vontade. Senhor, nós temos decisões, muitas já tomadas na nossa vida. Nós temos escolhas já feitas na nossa vida. Mas nós queremos agora colocar tudo isso aos pés da cruz, para que possamos, Pai, ver se realmente o valor que estamos dando a essas escolhas e a essas decisões tem também algum valor na tua presença. Queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer as melhores escolhas e tudo seja para a honra, para a glória do teu santo e bendito nome. Reina sobre nós, manifesta a tua vontade e lança, Senhor, por terra todas as escolhas que nós queremos, às vezes, fazer e que não é da tua vontade. Nos ajude, Senhor, a sermos como Jesus, a fazer o que Jesus faria, a escolher o que Jesus escolheria. Eu sei que tem irmãos, Pai, com decisões prontas já, e o Senhor já tem falado no coração deles, que não é da sua vontade, e já tem até mostrado as consequências. Então eu te peço, Pai, que põe quebrantamento e humildade no coração do meu irmão, da minha irmã, para que volte atrás na decisão. Mas há também decisões, Pai, que muitos estão duvidosos se é ou não da tua vontade, mas hoje entenderam que o Senhor é um Deus que faz a sua vontade, mas que quer também fazer a nossa vontade. Senhor, ajude esse meu irmão a colocar as suas escolhas e decisões dentro dos teus princípios e assim crescer e avançar grandemente. Nós te glorificamos, te bendizemos e te louvamos no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, seu lar e manifeste a vontade dele sobre você. Que todas as coisas, a Bíblia diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam conforme a sua vontade e conforme o teu querer. Então, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.